Reverendíssimo Padre Neuci, queridos internautas da página Encontro com Deus, do Facebook Neuci Souza, da Web Rádio Ativa Comunicações. Retomando, então, o tempo comum nesta semana, o Evangelho de hoje é uma verdadeira aula sobre o amor. O primeiro de todos os mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, e de todo o teu espírito, e de todas as tuas forças. E o segundo é amar o próximo. Ao longo desta semana, os evangelhos nos mostraram que os doutores da lei e os escribas que procuravam Jesus, na verdade, eles queriam era apanhar Jesus em contradição. Então faziam perguntas capciosas a Jesus, como no caso do imposto a César, como no caso da lei do levirato. Mas hoje não. Este escriba que procura Jesus, ele não tem segundas intenções. Ele fala com sinceridade para Jesus. Jesus sonda o coração do escriba e por isso ele responde que o maior mandamento é o amor sem medidas. Lembro aqui que a medida do amor é justamente não ter medida. Um amor que tem limites não é um amor verdadeiro. O escriba não só concorda com Jesus, como ele acrescenta que este amor supera todos os holocaustos, supera todos os sacrifícios. Muitos dos que estão na nossa igreja conhecem e creem em Jesus, mas não comunga dos ideais, e às vezes esses ideais cristãos são deixados de lado. Então, nós vemos pessoas que estão frequentando a igreja, que se dizem cristãs católicas, pregando o aborto, pregando a pena de morte, pregando divórcio, eutanásia e etc. Tudo isso é frontalmente contra a vida, esquecendo que o nosso Deus é o Deus da vida. E, infelizmente, as ideologias da politicagem, tanto de um lado quanto do outro, usam o nome de Deus em vão, usam a Bíblia para mascarar os seus interesses escusos. O extremismo, tanto de um lado quanto do outro, leva ao fanatismo que não prospera e não deixa o amor existir. Ele ocupa o lugar do amor, porque o fanático fica cego. O verdadeiro amor, ele não minimiza, mas também não maximiza a lei, a importância que a lei tem. Ele tem equilíbrio. Quem supervaloriza a lei, esquece de amar, esquece de perdoar e aplica aquele famoso jargão, e, aliás, versículo bíblico, olho por olho, dente por dente. Uma no cravo, uma na ferradura. Ao passo que quem desvaloriza a lei também se esquece do amor, porque deixa fazer o que quer. Sobre a premissa de que Deus é misericórdia, então a gente pode fazer barbaridades, que depois Deus vem e passa a mão na nossa cabeça e nos perdoa e fica tudo bem. E olha que o que nós mais vemos hoje em dia é esse tipo de pregação. Até mesmo contra a nossa doutrina cristã católica, muitos pregam para justificar os seus erros. Existe uma famosa expressão francesa que diz assim: laissez-faire le monde va de même. É uma expressão francesa que significa, literalmente, deixai fazer, deixai ir, deixai passar. O mundo vai por si mesmo. Deixa como tá para ver como é que fica. O mundo não precisa de Deus. Significa essa expressão que o mundo se vira sozinho. Que as coisas se acertam sem a intervenção daquele que justamente criou todo o mundo. Podemos ver a olho nu que em nossas comunidades, às vezes nós temos grupos que colocam a lei acima de tudo.
como os judeus que exigiam um rigoroso cumprimento de 613 mandamentos. É pagamento do dízimo, então muita gente paga, muita gente vai à missa todo dia, confessa uma vez por ano, ou até mais vezes, fazem reverências, imagens, genuflexão, etc. Mas o amor vem em segundo plano. Aliás, se cumprir os preceitos direitinho, eles acham que não precisa nem de amar as pessoas. São as pessoas que querem se salvar sozinhas, e elas se esquecem que a salvação é comunitária. Imaginem vocês aquela cena de uma senhora ou de um senhor que está dentro da sua casa, tem comida, tem emprego, tem dinheiro, reza o terço todo dia, vai à missa, contribui com o dízimo, mas o vizinho do lado está morrendo de fome e ele diz, isso não é problema meu. Porque não ama, porque se amasse, estenderia a mão. E quando Jesus fala desses mandamentos, ele está justamente nos chamando a atenção para isso. Mas existe o oposto. Nós temos grupos que buscam uma religião relaxada, onde tudo pode. E o pior é que dizem que fazem isto porque amam. Não se preocupam com a liturgia e acham que pode fazer qualquer alteração nas leituras, na missa, pode mudar do jeito que quer. Quando nós temos um magistério na igreja que disciplina isso. Nós vemos muitos músicos que cantam músicas na missa que não tem nada a ver com as leituras e com a liturgia do dia. E ainda dizem que é a inspiração do Espírito Santo. Me desculpem, na verdade isso não passa de preguiça de sentar e de preparar as músicas e de escolher. Desculpem, mas é um absurdo, faltando 5 minutos para a missa, a gente vê músico folheando, agora não é mais os livros de música, né, padre? Agora é folheando o celular ou os notebooks da vida, para procurar as músicas que vão cantar. Folheando partituras para a escolha. Imaginem vocês, se a pessoa que você mais ama, lá, o seu príncipe encantado, ele falasse para você que vai almoçar na sua casa no domingo, será que você vai deixar ele chegar em casa, e aí você vai colocar a panela no fogo e vai pensar, o que eu vou cozinhar para ele agora? Não, eu tenho certeza que não. Você com certeza, talvez passasse a semana inteira preocupada, que vestido eu vou vestir, que perfume eu vou usar, que sapato eu vou colocar, que prato eu vou fazer para agradar o meu amado. Mas infelizmente, quando é para Deus, a gente faz de qualquer jeito. A gente não prepara. E depois é aquilo que eu disse, a gente joga nas costas do Espírito Santo para que na hora ele venha e nos inspire. E aí, na verdade, o Espírito que vai nos inspirar, pela nossa preguiça, às vezes é o espírito de porco, e é por isso que tem muita gente que fala besteira. Então nós devemos zelar, ter zelo pelas coisas de Deus, fazer o melhor. E isso é amor, porque quando a gente ama, a gente busca fazer o melhor. Então, meus irmãos, essa liturgia vem nos ensinar que é preciso buscar este equilíbrio. Mas como encontrar este equilíbrio? A resposta está com Jesus. Somente o amor pode nos dar equilíbrio em todas as nossas ações. Porque quando a gente ama, a gente age com o coração. Quando a gente ama, a gente está aplicando esses mandamentos. E aí sim, podemos dizer que quem ama conta com a assistência do Espírito de Deus. Porque sem o Espírito de Deus, qualquer tipo de amor não é verdadeiro. A leitura da segunda carta de Timóteo, ela fala para suportar qualquer coisa pelos eleitos, para que eles se salvem, isto é, sofrer por causa dos outros. Quando a gente ama uma pessoa, a gente sofre por causa daquela pessoa. A gente, às vezes, para não vê-la sofrer, se coloca no lugar dela. Quando a gente não ama, a gente não está nem aí se as pessoas estão ou não sofrendo. E quando Paulo diz sofrer até as algemas, como se eu fosse um malfeitor, significa ser preso, ir para a cadeia. E aí eu pergunto, quem aqui, ou aí do outro lado da telinha do celular ou da televisão, quem já foi preso por causa de Jesus? É uma pergunta que eu estou fazendo. Quem já foi preso por causa de Jesus? Tem muita gente que está atrás das grades, está preso, mas por outros motivos. E neste caso não adianta querer comparar. Não. Jesus ama,
essas pessoas, e nós também devemos amar os que estão presos, para que eles se convertam, para que eles se arrependam do mal que fizeram, do crime que cometeram. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando injustamente ser preso por causa de Jesus, por causa da sua palavra. Eu ou você poderemos ser presos por causa da palavra, mas a palavra de Deus não vai ser presa. A palavra de Deus não vai ser algemada. Ninguém jamais consegue prender a palavra ou impedir o seu anúncio. Se o mundo calar uma voz no anúncio da palavra, Deus vai levantar 3 ou 4 vozes para anunciar. Como é que nós vamos, então, nos apresentar diante de Deus? Como homem digno de aprovação ou como alguém que passou a vida a dissimular? Ou como alguém que passou a vida a fingir-se um cristão? Eu não tenho condição de saber quem está ou não dissimulando, muito embora a gente às vezes veja uns sinais. Mas você que está me vendo sabe o que está dentro do seu coração. Você de repente pode errar, pode cair em pecado, pode às vezes maltratar uma pessoa, mas Deus sabe que dentro do teu coração está o amor, está a bondade. Deus sabe, segundo as suas intenções. Como diz o Evangelho, Jesus prescrutou o coração do escriba, e ele continua a prescrutar o teu e o meu coração, para saber se mesmo quando a gente erra, quando a gente peca, mas as nossas intenções são boas, porque nós amamos o próximo, porque nós amamos a Deus. Nós não estamos fingindo, nós não estamos dissimulando. Então, meu irmão, minha irmã, vamos começar a olhar para o modo como nós estamos vivendo. Como é que eu tenho colocado em prática no meu dia a dia o amor ao próximo, o amor aos irmãos e o amor a Deus acima de todas as coisas? Porque aquele que ama, cuida. Se você ama a sua família, você cuida da sua família. Se você ama seus amigos, você zela, você cuida, você tem preocupação por eles. E se você ama a Deus, com certeza, você cuida de todas as coisas de Deus com o maior zelo, com o maior esmero, com carinho, com alegria. E aí está a gratidão de poder ter um coração cheio deste amor de Deus.